Boa noite. Pelo menos o pessoal que estava no cursilho pode dar uma boa noite mais vibrante, né? Boa noite. Glória a Deus. Queridos, que dizer do cursilho em poucas palavras? É difícil, mas é uma experiência única, uma experiência tremenda, maravilhosa. Eu me converti, eu tinha 19 anos, mas já vivo na igreja desde muito pequena. Já passei por diversos encontros, já participei de muitas atividades na igreja, inúmeras, mas o cursilho, de fato, é uma experiência única, é uma experiência inigualável. E eu acredito que, de tudo que a gente vê, todo mundo tem alguma coisa que marca muito a vida de cada um. E o que mais me marcou é o amor envolvido na atmosfera daquele lugar. É a forma como as pessoas amam, é a forma como as pessoas se dispõem, é a experiência de vivenciar a fraternidade, o amor, a comunhão entre os irmãos. Não tem como explicar. Tem que viver, tem que participar, tem que ir. Eu quero agradecer a todas as irmãs que se disponibilizaram, que estão ali, não só nesse, mas em todos os outros cursilhos, trabalhando, dando o melhor de si. Aquilo ali é, de fato, você conhecer o que é o verdadeiro amor entre os irmãos. Muito obrigada a todos que participaram. Eu incentivo, motivo todos aqueles que nunca foram a participarem do cursilho. Vocês não vão se arrepender. Amém. Glória a Deus. Eu estou um pouco nervosa, emocionada. É a primeira vez que eu falo aqui na frente da igreja. Sou novata, estou há pouco tempo. Mas me converti aos 10 anos de idade e nunca me desviei. Sempre estive congregando. E esse ano eu fiquei sem congregar, sem igreja. E eu fiquei sem me sentir acolhida pela família de Cristo. E tomei uma decisão. Eu queria falar de ação, de atitude, porque eu tomei uma decisão de vir aqui uma vez com a minha família em janeiro, e depois gostei, mas a minha família está se congregando em outra igreja, e eu decidi sozinha, direcionada por Deus, um dia que eu estava muito triste, não, eu vou lá na Batista do Calhau, mesmo sem conhecer ninguém. E aí eu vim para cá, eu fiquei me sentindo muito estranha, porque eu sempre convivi com muitos irmãos, e dessa vez eu estava sozinha numa igreja que eu não conhecia. E eu fiquei assim, andando, digo, não, eu vou ao banheiro ver se eu conheço pelo menos alguém. Fiquei enrolando, assim, ver se eu passeava antes do culto, para ver se eu conhecia alguém. Até que eu vi o Enio.
Cadê o Enio? Está aqui. O marido da Gabi, está ali. Meu amigo de infância, né? Conheço ele desde os 12 anos de idade. E aí, ele e a Gabi, ele me apresentou a Gabi, me convidaram para uma célula, e eu comecei a ir na célula Aliança, do Murilo, da Priscila. Amém. E, assim, em pouco tempo, né, eu acho que foi em março, eu comecei a conviver com eles. E eu comecei a ver o cuidado de Deus pela minha vida, porque eu estava me sentindo muito só, acostumada em estar convivendo com irmãos, e eu não estava convivendo, e eu recebi uma família. E quando eles falaram do cursilho, muito logo de cedo, eles me falaram, eu disse, calma, vou orar, vou saber e tal, se é da vontade de Deus. Aí depois eu digo, não, é da vontade de Deus. Se Deus está me proporcionando isso, de eu estar aqui, de eu estar convivendo com parte da família de Cristo aqui nesse lugar, é porque Ele quer que eu participe das coisas, que eu vá. E eu tomei essa atitude logo de forma decidida. Digo, eu vou porque eu sei que Deus vai falar comigo de alguma forma, como Ele falou. E como ela disse, eu creio que o principal que eu recebi ali foi o amor de Deus através da vida das pessoas. Como Deus usa as pessoas para demonstrar o seu amor, e Ele nos toca, nos atinge, nos cura, nos restaura, nos sara, através do amor dEle e de Ele estar usando as pessoas para demonstrar esse amor. Para mim foi o que foi mais marcante, e eu só tenho que agradecer a vocês, a família de Deus aqui representada, todos vocês que fazem parte dessa família, muito obrigada. E quero dizer também, pastor, que eu quero me congregar nessa igreja. Boa noite, pessoal. Meu nome é Franci Meire, mas é mais fácil me chamar de Franci, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim, o cursilho foi muito importante, né? Aos 15 anos de idade, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu sou filha de pastor, né? Então foi muito complicado para o meu pai, né? Imagina. E eu me desviei dos caminhos do Senhor, mas Ele não desvia da gente, não. Ele sempre andou ao meu lado. E meu pai dizia assim para mim, minha filha, Deus tem uma promessa para você, uma não, Ele prometeu te abençoar duplamente. E realmente Ele me abençoou sempre, duplamente. Tanto que eu tenho gêmeas, né? Já me abençoou por aí. E Ele disse, Ele orava sempre por mim, dizendo isso, que Deus ia me abençoar muito. Quando eu fui ao cursilho, decidida a voltar aos caminhos do Senhor e ter um compromisso com Cristo, né? Para mim isso foi uma revelação muito intensa do Espírito Santo comigo. E hoje, meu Pai, o Senhor pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se Deus quiser, quando meu marido se converter, eu também vou poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu pai, pastor Francisco Chagas. Muito obrigada, meu pai, por não desistir de mim. Dá um abraço nele. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sou muito emotiva, né? Meu nome é Viviane Menezes, eu moro em Bacabal, já há uns 16 anos. Me converti há mais ou menos 19 anos atrás. Graças a Deus, fui discipulada por um casal e uma amiga muito importante, que hoje fazem parte dessa igreja, que é a irmã Rosângela e o irmão Berço. Foram meus pais na fé, e a irmã dela, Rosana. Então, foram as pessoas que me ajudaram a construir os pilares da minha fé cristã. E eu vivi uma vida cristã normal, né? Frequentando a igreja, vivendo o evangelho, contribuindo. E aí chegou um casal muito maravilhoso, também desta igreja, para me abençoar em Bacabal. Literalmente, levados por Deus para me abençoar em Bacabal, que é o irmão Dacival e a irmã Simone. Que foram outros baluartes que Deus mandou para me ajudar. E de lá para cá eles têm me ajudado bastante a viver essa vida cristã. E eu fui convidada, há uns 2 encontros atrás, a participar do cursilho. Sou curiosa, fiquei muito curiosa. Mas confesso a vocês que, como eu vinha vivendo a minha vida cristã, normal,
não imaginava que ia acrescentar tanto. Eu achava que era um retiro espiritual, um momento de aprendizado. Mas não imaginava o que Deus ia fazer com minha vida lá. De jeito nenhum. E não tem palavras. Meu marido costuma dizer que experiência precisa ser vivida e experimentada. Então, só você indo, vivendo e experimentando, Deus vai ter algo para você peculiar, único. A experiência que eu vivi jamais vai se repetir na vida de nenhum de vocês, assim como não vai ser a mesma experiência dessas minhas irmãs. E Deus tem uma proporção do céu para nós naquele lugar. Podem ter certeza disso. Então, assim, foi importante para mim, eu senti no meu coração arder o chamado que Ele tem para mim. Sair dessa vida religiosa, de comodismo, do cristianismo e do evangelho simples e puro, onde você não se doa, onde você não abre, você não se sacrifica pelo próximo. E Deus falou comigo muito mais do que eu imaginava, coisas que, infelizmente, não dá para me compartilhar nessa noite com vocês, mas Deus vai ter a oportunidade. E, amados, fica um desafio para quem não participou, realmente vocês terem esse momento. Não sejam soberbos como eu fui, de achar que estava suficiente, que minha vida estava suficiente. Tá? Deus sempre tem algo mais a acrescentar na nossa vida, até o último dia. Até que Ele venha, Ele tem algo a acrescentar nas nossas vidas. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu quero trazer uma palavra à igreja, uma palavra aos irmãos. E esta palavra está no Salmo 145, verso 3. E o que é que diz o Salmo 145, verso 3? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O seu conhecimento não se pode medir. O salmista diz que não se pode medir o conhecimento de Deus. O seu conhecimento é inescrutável. Não há condições de saber a respeito de Deus, porque Ele conhece tudo. E no Salmo 139, o salmista diz que o Senhor conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso assentar. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já conhece. Em outras palavras, o salmista quer dizer que o nosso Deus conhece tudo. Mas hoje, eu ouso proclamar que há 4 coisas que este grande Deus não conhece. E a primeira delas, este grande Deus não conhece nenhuma pessoa que Ele não ame. Ele ama a todos. Não importa o regionalismo, o nacionalismo, denominacionalismo. Ele não nos ama pelas nossas virtudes, nem pelos nossos defeitos. Ele não soma os nossos débitos, nem os nossos créditos. Ele nos ama porque é da sua natureza amar. E se você quiser uma definição de amor, não corra para o dicionário Aurélio. Olhe para a cruz, porque lá na cruz você vai ver estampado o amor de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não conhece uma única pessoa que Ele não ame. Ele nos ama tanto que providenciou um final de semana maravilhoso para que estas mulheres estivessem ali, sendo alcançadas e banhadas neste amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A segunda coisa que eu ouso proclamar que Deus não conhece, é que Deus não conhece um só pecado que Ele não abomine. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade do homem. Não há um só pecado que Deus não abomine. Ele ama o pecador,
mas sabe as consequências do pecado na vida do pecador. E é porque ele sabe destas consequências que o alto comando celestial se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles decidiram que o Filho viria à terra para buscar e salvar o perdido, porque por causa dos nossos pecados nós estávamos destinados ao inferno, mas Jesus veio e deu a sua vida por nós, veio nos redimir, nos resgatar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que o pecado não fizesse um estrago na nossa vida e nós não passássemos a eternidade longe de Deus, porque o maior pecado é estar longe de Deus. A terceira coisa que eu ouso proclamar que Deus não conhece, é que Ele não conhece um outro plano para salvar o mundo, a não ser através de Jesus Cristo. Não há outro plano, não há um plano B. Quando o homem pecou, Deus não teve que rabiscar nas pernas um outro plano, um plano alternativo, numa contingência do inesperado, algo que ele não pudesse resolver. Este plano de salvar a humanidade mediante Jesus estava previsto desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não há outro plano para a salvação. Então, quando nós nos reunimos no final de semana, vocês viram estas mulheres pulando, dançando. Algumas aqui eu fiquei até escandalizado. Nunca pensei ver a irmã Deise pulando aqui, dançando de um lado para outro. Vejam só, esta alegria é a alegria do Espírito Santo na vida da gente. Vocês não fazem ideia do que aconteceu na vida delas ali no cetro. Só chegando para elas e conversarem com elas. E as famílias vão perceber essa mudança. Porque essa mudança só Cristo opera. Não é a educação que faz mudanças na vida. Não é o governo que promove mudanças. Aliás, o governo precisa de mudanças. O que promove mudanças e transformação no coração é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há outro plano, não é a igreja que salva, não é o Papa que salva, não é a denominação batista, presbiteriana, qualquer que seja a igreja, não são os pastores, não são os sacerdotes. A Bíblia diz a respeito de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Salvação somente por meio de Cristo. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E finalmente, há uma quarta coisa que Deus não conhece. Ele não conhece uma outra maneira, uma outra forma de que esse evangelho alcance as pessoas, a não ser através de mim e de você. Nem aos anjos foi dado esse privilégio. Então, quando a igreja se reúne num cursilho, num final de semana como esse, nós estivemos ali, queridos, pregando o Evangelho de Cristo, fazendo discípulos, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer como igreja. Não há outra forma de anunciar ao mundo, a não ser através de mim e através de você. Por isso, levante-se, seja um discípulo de Jesus, proclame o Evangelho do Reino, proclame a salvação que há em Cristo, libertação, cura, salvação, e que a mão de Deus esteja operando na sua vida, na vida da sua família. Grande é o Senhor nosso Deus, e muito digno de ser louvado. O seu conhecimento não se pode medir. Deus não conhece uma só pessoa que Ele não ame. Deus não conhece um só pecado que Ele não aborreça. Deus não conhece um outro plano para salvar o mundo a não ser através de Cristo. E Deus não conhece uma outra maneira
de que a sua palavra seja levada ao mundo, a não ser através de nós, do seu povo, da sua igreja. Você está disposto a cumprir com esta ordem de Jesus? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Cursilistas, soldados de Cristo, soldadas de Cristo, estão dispostas a levar avante essa bandeira de Cristo? Sim ou não? Fiquem em pé todos os cursilistas, homens e mulheres.